Então, bom dia a todos. A gente está indo para o capítulo 8, chamado Educação, para a gente estudar de forma conjunta. E para a gente iniciar nosso encontro, vamos fazer nossa prece. Nivaldo, você pode fazer a prece para nós? Seu áudio está desligado. Sim. Elevemos nosso pensamento ao mais alto, a nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo toda a proteção aos amigos espirituais, nossos mentores, nossos guardiões, que hoje, nesse estudo, possamos compreender as palavras e que essas palavras e esses ensinamentos entrem em nossa mente e coração, para que possamos, daqui em frente, usar esses ensinamentos, não guardá-los para nós, mas que eles possam ser úteis para nós, para nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Agradecemos por esse momento, pedimos a santa proteção, hoje e sempre, que assim seja. Então, hoje sou eu mesmo, vocês vão ter que escutar. Gente, o tema de hoje ele é um tema, acredito que, muito importante de ser trabalhado, porque ele faz uma relação com todos os demais temas já estudados até aqui. O tempo inteiro a gente fala da importância do processo de educação da mediunidade. E muitas vezes fazemos a inferência de que esse processo de educação da mediunidade está em sintonia também com a educação moral que nós recebemos na nossa criação, desde nossa infância, mas também está atrelada à nossa formação moral continuada. Porque quem segue ao Cristo nunca está pronto. Toda vez a gente pode aprimorar um pouquinho mais nesse nosso servir, nesse nosso estar em contato com Ele. Então, esse capítulo ele vai nos fazer inquietar aí com algumas temáticas. Então, vamos ao texto. Entre os primeiros sinais da eclosão da mediunidade e o estágio de pleno desempenho, há uma longa caminhada. Aí a gente já começa. Eclodir a mediunidade é ter sinal de sua existência. Agora, o exercício da mesma não é imediato à eclosão. Então, gente, eu comecei a perceber, estou aqui arrepiando, estou vendo um vulto. Isso não te faz um médio apto a trabalhar com a mediunidade. A aptidão para o trabalhar demanda tempo. Esse tempo bem utilizado no processo de educação é que vai te dar subsídio para trabalhar. Então, já começa um chamado assim ao não imediatismo. Ao médium em processo de eclosão da mediunidade, estejamos todos nós abertos para acolhê-lo, para ajudar no processo de instrução. Não é ser professor, não. É contribuir com o processo. Ajudar ele a criar um senso de responsabilidade sobre o seu próprio exercício mediúnico, mas entendendo que o médium em eclosão não é o médium que vai direto para a reunião mediúnica, porque isso aí é irresponsabilidade. Não se caracterizando a faculdade por sinais exteriores, somente o seu detentor pode perceber-lhe as nuances e qualificar-se para educá-las. E aí, eu queria chamar a atenção, porque ninguém de nós tem uma marca no corpo, uma manchinha, que determina quem é médium e quem não é. Quem dera tivesse escrito aqui na testa de alguém falasse assim, é médium, ajude. Não tem isso. Então, quem que sabe que a pessoa é médium? É o outro médium? É um espírito mentor? Quem tem que saber primeiro é o próprio médium. Mas como que eu vou saber reconhecer que o que eu estou tendo não é esquisitice, é só uma mediunidade mesmo, se eu não tenho recurso para isso? Por isso que o processo de estudo de educação ele é importante. Porque, primeiro, nós temos que nos reconhecer como tal. Em um segundo momento, também é importante a gente entender que, não sei se já aconteceu com vocês, mas já me perguntaram assim, qual mediunidade que eu tenho? E dá vontade de rir.
que o povo acha que a gente adivinha, sabe, gente? Coloca uma placa na cara e fala, nossa, você sabe tudo da minha vida. Eu não tô sabendo nem da minha. Qual mediunidade ostensiva nós vamos ter para colocar em exercício? O que vai nos mostrar é tempo, é estudo, é prática na hora do processo de educação mediúnica, quando chegar nos momentos de experimentação. Não existe uma plaquinha que vai identificar qual tipo, não. Então, a gente precisa de se conhecer. Então, esse processo de educação da mediunidade, ela perpassa o tempo inteiro pelo autoconhecimento. Porque se eu não reconheço em mim a capacidade da mediunidade, pode vir um espírito de mais luz que não vai fazer diferença nenhuma. A potencialidade mediúnica guarda relação com a aptidão orgânica do médium, sua experiência no contexto da faculdade e sua evolução espiritual. Fatores que, comandados pela vontade e postos a serviço dos guias espirituais, determinam os limites possíveis de serem alcançados por cada um em cada etapa reencarnatória. Então, vamos lá. Não existem mediunidades iguais, enquanto expressão. Então, por exemplo, existem duas pessoas que são psicógrafas, mas que psicografam as mesmas coisas, com as mesmas intensidades, com o mesmo conteúdo, da mesma forma? Aí não. Vamos pôr limite aí. Vamos pensar num contexto de exemplo. Nós temos um Chico Xavier e nós temos um Divaldo Franco, todos dois médiuns psicógrafos, que psicografam totalmente diferente. E todos dois maravilhosos. Aí, dois espíritos de luz desse ponto não se comparam, e a gente que está aqui embaixo nessa escala quer se comparar. Então, não vamos, gente, vai dar errado. E ele coloca que existe essa aptidão, mas que a vontade, quando colocada a serviço dos espíritos, determina os limites possíveis. Ou seja, eu não quero, eu tenho livre-arbítrio. Então, não é não. Se eu virar para vocês hoje e falar assim, olha, acabou o estudo, não faço mais nada. Eu vou ser irresponsável, mas eu tenho esse direito. Irmão Joseph pode mandar uma carta de 10 folhas para mim. Eu leio e falar, ok, agradece ele para mim, mas eu vou continuar falando não. Porque espírito nenhum nos obriga a nada. Eles nos instruem. O que nós temos de obrigação, entre aspas, está lá no Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Isso é obrigação. O que é obrigação nós não estamos cumprindo, porque tem hora que eu olho para o meu companheiro do lado e falo, meu Deus, como que eu consigo amar isso? Não dá. Amar o próximo com esse próximo não está difícil. Posso escolher? Então, o que é obrigação eu não consigo, imagina o que é sugestão. Por isso que a gente está a caminho. É por isso que a gente está em processo de educação. E é por isso que é importante a gente se ater à vontade. Porque se a gente não educar a nossa vontade, a gente não anda. E quando a gente alia a nossa vontade à vontade daqueles que nos instruem, aí sim, são os bons tarefeiros. Pensa se não tivesse tido vontade e João nunca tivesse escrito seu evangelho. Porque ninguém obrigou João. Você já viu em alguma passagem alguém falando que João foi obrigado a escrever o evangelho? Não. Mas perderíamos um maravilhoso relato de uma experiência de quem viveu intimamente com Cristo. Imagina se João não tivesse escrito sua primeira carta. Teríamos perdido a oportunidade de ler uma carta sem ter um nome de endereço, mas que nos relata profundamente a experiência da fé como algo possível de viver e os benefícios de vivenciá-la. Então, a gente é convidado o tempo todo a entender que a instrução é uma coisa, mas colocá-la em prática é vontade. Ô, gente, pode me interromper, viu? Hoje vocês estão caladinho. A prova de sabedoria está na atitude serena daqueles médiuns que se realizam quando podem, a cada momento, adestrando-se e aperfeiçoando-se incessantemente.
Não incorporam a preguiça dos dardos, nem se vestem com a vaidade dos que querem voar mais alto que suportam. É nesse avançar seguro que se realizam pela alegria do serviço, sem invejar os que seguem na dianteira e sem copiar os vícios do que se demoram na retaguarda. Ô, gente, isso aqui foi um tapa na cara. Eu parei de ler esse capítulo nesse parágrafo. E só voltei no outro dia. Porque aqui ele fala assim, a gente não pode incorporar a preguiça dos nossos companheiros e nem a vaidade dos outros. Mas eu não preciso incorporar as características do outro, não, porque eu sou vaidoso e preguiçoso. E se eu já tenho isso em mim? O que fazer com isso? Porque eu não estou pegando de ninguém, eu não estou aprendendo isso com o outro, não. Eu já carrego isso. Então, me deixou inquieto porque virou um desafio ainda maior. Porque eu não tenho que não aprender algo com alguém. Eu tenho que aprender a transformar isso em mim. E como é difícil não só se reconhecer como preguiçoso e como vaidoso, mas achar formas para trabalhar isso. E depois ele coloca assim, que o exercício da educação mediúnica tem que ser um avanço seguro. Alegria no serviço. Ô, gente, ter alegria no serviço é complicado. Então eu vou ter uma alegria. Eu vou para a mediúnica e tem dia que eu não quero ir. Nossa, hoje é dia de bazar, que alegria, eu vou para o bazar. Não. Eu não sei se eu contei isso aqui para vocês. Teve um dia que eu acordei no domingo de manhã, que é a nossa reunião aqui, Esmeraldas, e eu não queria ir para o centro de jeito nenhum. Eu não queria ir de jeito nenhum. Já tem um bom tempo. E aí a avó aparece do lado da minha cama e falou comigo: se não vai por amor, vai por disciplina que o amor volta. Fiquei com medo, vesti minha roupa e fui. Mas eu tenho usado isso em muitos momentos. Para que o serviço se torne amor, demanda esforço. É igual um casamento. É fácil amar a mesma pessoa? Não, gente. É no esforço que o amor persiste. Mas o esforço não precisa ser pesado. O esforço demanda energia, não demanda sofrimento. É diferente. E aí ele coloca assim, sem o invejar, sem copiar vício. E aí, ele não nos pede para olhar para o outro julgando o que, que ele tem e o que, que não tem. É quando eu perceber que algo me incomoda, eu não pego daquela característica para pautar a minha vida. Não me torno escravo da imperfeição do outro. Mas também não aponto a imperfeição do outro, porque as minhas, nem eu ainda tive coragem de apontá-las. Oi, Gislene. Não, porque você falou que ir para o serviço com alegria, eu vou tão feliz para essa linha de costura, porque é uma tarde tão gostosa que a gente passa lá, e as meninas que estão lá, elas ficam assim, ah, não, isso aqui podia ter mais um dia, ter mais um dia. Porque, assim, para elas, para mim também, lógico, e para elas está sendo sei lá, talvez uma válvula de escape de alguns outros problemas que estejam passando. Elas amam ir para Terapia. lá. É. E Gente, assim, e a gente ri o tempo inteiro, e o serviço rende, agora está rendendo mais, que começou bem lento, mas agora está rendendo assim, muito. Então, nessa isso é alegria aí a lindo. gente vai. Isso é lindo. Quer dizer que o trabalho está dando certo. Mas vai chegar uma hora que Sim. pode parar de dar. E aí o Ah, não. esforço é remontar a vontade de dar. Porque o centro é feito de pessoas, e pessoas falham. Uhum, com certeza. Então, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Se você vai a algum centro por causa de alguém que está lá, não vai não. Porque na primeira decepção a pessoa vira um capeta, porque antes ela era um anjo, aí ela vira um capeta, e você toma horror dela e nunca mais volta. Gente, esteja onde estiver, na religião que for, esteja por Deus, pelo sagrado, pela intimidade que você tem com o Deus que você crê. Se você for pelas pessoas, você vai fracassar.
você vai decepcionar. Pode ser o melhor pastor, o melhor palestrante, o melhor padre, porque ele é criatura, ele não é criador. Não é Deus, ele é feito por Deus. E as criaturas têm imperfeições. Então, daqui a pouco, pode acontecer que vai dar um problema lá na salinha de costura. E o trabalho da costura vai parar? Tomara que não. É hora da Gislene falar, minha alegria passou, tchau. Não. É hora de achar ferramentas para voltar a um ambiente legal. Isso é um processo de educação. Allan Kardec traçou alguns perfis para caracterizar os bons médiuns, colocando no mais alto patamar de suas classificações os médiuns seguros, aqueles que aliam as facilitações de execução à confiabilidade das comunicações que produzem, graças às qualidades superiores de caráter de que são detentores e à boa assistência espiritual que fazem jus, como decorrência. Esse patamar da mediunidade, que é amplo e genérico, pode abrigar uma variedade imensa de médiuns, com suas características e níveis de evolução próprios, desde que conscientes aproveitem integralmente os recursos e oportunidades que lhes são colocados à disposição. Este é o objetivo, o fanal a ser alcançado pela educação mediúnica. Educar, conforme a citação de João Cleofas, espírito, significa arrancar de dentro o que o nobre benfeitor espiritual aduz em Intercâmbio Mediúnico, capítulo 32, psicografia de Divaldo Franco. O conhecimento jaz na intimidade do ser, aguardando a metodologia que o trará à luz. Jesus Cristo, em O Sermão do Monte, já não nos conclamou que fizéssemos brilhar nossa luz? E aí? Vamos falar um pouquinho. O bom médium, a gente já falou isso aqui várias vezes, é aquele que menos erra. Mas o bom médium também é conhecido pela qualidade da comunicação que ele passa. O bom médium, ele erra menos, mas ele erra. O bom médium, ele é menos enganado, mas ele é enganado. O bom médium é aquele que tem disciplina. Então, quando coloca aqui que Kardec traçou alguns perfis de mediunidade, mas a gente pegar esses perfis e colocar sistematizado, nem para, porque ele coloca muito claro para a gente que dentro desses bons médiums existem níveis também. Existem bons médiums com uma característica X ou YZ. Existem bons médiums de várias formas. Então, toda vez que a gente passa a comparar exercícios de mediunidade, a gente tende a colocar alguém como muito bom e alguém como muito ruim. Então, cuidado. Cada um tem que ser bom dentro da potencialidade que tem. E depois, coloca que o objetivo é justamente da mediunidade, da educação mediúnica, é fazer aquilo que Jesus nos convida no Evangelho. Fazei brilhar a vossa luz. No fundo, o exercício da mediunidade, o grande objetivo dele é nos fazer reconhecer as virtudes que temos e as sombras que temos para elas trabalharmos. Então, e aí, tem uma frasezinha aí que foi uma citação, que fala assim, o conhecimento jaz na intimidade dos ter, aguardando a metodologia que o trará à luz. Vamos lá, prece de Cáritas. É uma prece que faz aí continua fazendo no Mundo Luz. Lá fala assim, Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Tem uma frase assim lá naquela prece. Essa centelha divina há em nós. Nós fomos criados por Deus. Como que algo criado por Deus pode ser ruim em sua natureza? Não tem como. Pode tornar-se menos bom pelo exercício do livre-arbítrio. Mas se nós fomos criados por Deus, há em nós, de uma forma ainda como uma semente, conhecimentos que o nosso livre-arbítrio bem utilizado faz desabrochar. Isso é a fé. A nossa fé, ela começa como um grãozinho
E para desabrochar, precisa de exercício, precisa de entrega, precisa de confiança. Confiança até quando a gente é pedido para ter desconfiança. É ter coragem de pular no escuro sem saber se tem chão naquele escuro. Ou se ali é um buraco. Então, o que nos faz ter confiança? É entender que em nós já há algo de sagrado. Há algo que nos liga a Deus. Que seja a vontade dele de que eu exista. E depois de criado, Deus não se contradiz. Ele não nos descria. Nós somos criados em um momento e temos a imortalidade como característica. Nossa matéria, como toda matéria, morre, mas o nosso espírito não. E aí? O que está em nós que ainda não desabrochou porque a gente não quer que desabroche, né? Porque tem coisa que não desabrochou porque a nossa vontade não quer que desabroche, porque a gente se apegou na dor e não se apegou na proposta de solução. Não existindo faculdades iguais, nem sequer idênticas, a forma de desabrochar e se desenvolverem varia de pessoa para pessoa, desde que se instala conquanto utilíssimas as experiências dos que se vieram antes ou seguem à frente, todo médio tem que aprender a construir sua própria história. Esse foi outro Papa. Ninguém cresce na sombra do outro. Então, para que a gente tem que ler tanto? Para despertar a nossa história. Se eu fosse viver na sombra de uma vida de Chico Xavier, gente, vamos reconhecer meu lugar, vai dar errado. Se eu for viver na sombra de Ribeiro mais Rosano, vai dar errado. Se eu estou dentro da casa espírita e não construo minha história ali dentro, eu sou hipócrita. O criar a própria história é o grande desafio, porque é muito mais cômodo estar nas sombras de alguém, porque não me requer esforço. Mas vamos voltar lá no Salmo 91? No Salmo 91, o salmista fala assim, que sobre a sombra do Altíssimo nós repousaremos. Sim, sobre a sombra do Altíssimo, sim. Porque como criaturas, ele zela por nós o tempo inteiro. Mas enquanto criaturas, somos todos iguais. Então, se eu não construo a minha própria história por inércia, por preguiça espiritual, eu paraliso minha existência no simples medo de viver, que é a finalidade que fomos criados. A educação para a mediunidade deve iniciar-se antes mesmo de seu aparecimento, através do cultivo da oração e assimilação dos valores morais da solidariedade ativa, que são conquistas religiosas, a serem promovidas desde a infância e mantidas para a vida. Daí assevera Manuel Filomeno de Miranda em Temas da Vida e da Morte, capítulo Educação Íntima, psicografia do Divaldo Franco, que a mediunidade requer cuidados especiais que lhe facilitem o conveniente desabrochar, ou, a posteriori, o correto conduzir. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Acabei de ter um filho. Eu sei se esse menino vai ser médium ou não? Não tem jeito. Mas, o que nós podemos fazer? Educá-lo moralmente, espiritualmente, para que se um dia a faculdade mediúnica desabrochar nele, ele tenha recursos já plantados para utilizar nesse momento. Mas e para nós outros que a mediunidade despontou mais velhos, já na fase adulta?
Então é hora de buscar os recursos que você tem. E se você perceber que eles são poucos, trabalhar para angariá-los no agora. O importante é entender que, indiferente do tempo em que a mediunidade desabrocha, ela sempre vai desabrochar no momento certo. Porque seus mentores não erram na condução daquilo que é vontade do Pai. Foi tudo planejado, com amor, com carinho. Então ela vai desabrochar no momento certo. A recomendação inicial que fazem Kardec e os espíritos superiores, tão logo se constatem os sintomas da mediunidade, é o estudo a dobrar-se em duas frentes distintas: doutrina espírita e as suas relações com as diversas áreas do conhecimento. A primeira, e psicologia do comportamento humano. A segunda. O estudo doutrinário propiciará importantes conquistas, que funcionarão como ferramentas facilitadoras da ação planejada. Praticar mediunidade sem conhecer mecanismos básicos da faculdade é como manipular substâncias sem conhecimento de química, usando a linguagem de Kardec, em O que é o Espiritismo, segundo o diálogo. Não há como operar com segurança sem compreender importantes assuntos, tais como a finalidade do intercâmbio, a influência pessoal e moral do médium e do meio, a metodologia para distinguir a qualidade moral dos espíritos e os obstáculos a superar ao longo do exercício, somente para citar algumas relevantes matérias. Ademais, ainda citando Manuel Filomeno de Miranda, o estudo doutrinário estimula a criação de um estado íntimo otimista, desenvolvendo autoconfiança e serenidade. Então vamos lá. Aqui coloca que, para aqueles que possuem mediunidade, dois conhecimentos básicos são necessários. Primeiro, o estudo doutrinário. O estudo doutrinário dentro de uma casa espírita é base para qualquer pessoa, médium ou não. Então, como que vamos falar aí da realidade do mundo luz? Tá? Vou pegar vocês aí de exemplo. Como que o mundo luz propicia a todos os participantes a terem um estudo doutrinário? Vocês têm reunião, tem palestra segunda, tem palestra quinta, tem palestra domingo. Na quarta a gente está fazendo esse estudo, que é online. Está tendo curso dos princípios. Isso. Está tendo. Nós vamos começar o estudo sistematizado desde o basicão, dia 18 de maio. Olha, eu contei aqui. Estudo também de segunda-feira com o Telmo e de quinta-feira também. Então, aqui, nós contamos aí umas 10 possibilidades que uma fraternidade em Contagem possibilita. Falar que não tem recurso para estudar doutrina, vocês vão me desculpar. Para mim, é a desculpa de mais preguiçoso que existe. Se você for na internet, você também tem coisa de boa demais. Casa espírita em Contagem tem demais. Cada uma com um trabalho mais bem feito que o outro. E qual recurso que a gente está usando? Porque esse é o primeiro. E eu vou te falar, eu acredito que esse seja o mais fácil. Que é o conhecimento doutrinário. Porque olha o segundo aconselhamento que o autor coloca. Por sua vez, a análise do comportamento íntimo propicia no início o autodescobrimento, depois o autodomínio e, numa fase posterior, a autoiluminação. Gente, não adianta também conhecer a doutrina espírita sem aplicar na própria vida. E não tem como aplicar a doutrina espírita na própria vida sem se conhecer. Todos os dias um pouquinho mais. E aí aqui a gente tem uma cadência de atitudes. Então a gente primeiro tem que se descobrir. Parar de viver a vida empurrada com a barriga e descobrir as nossas características, nossos pensamentos, como eles funcionam, nossas funcionalidades, nossos gostos. A gente tem que descobrir esse universo que somos nós e que para a gente é muito desconhecido ainda. Depois que eu descobrir quem eu sou, eu consigo, então, ter autodomínio. Então, eu paro de reagir instintivamente à vida para agir com consciência na minha vida. E aí a gente cria um ambiente ainda melhor
e um segundo passo para o aprimoramento espiritual. E depois a gente entra num processo de autoiluminação, porque o processo educativo do descobrimento e do domínio nos leva a aprimorar espiritualmente até um dia chegarmos a ser espíritos puros, espíritos felizes, como nos diz a escala espírita lá na obra de Kardec. Trata-se da reflexão sobre a existência, convidando os médios a viverem com atenção, porém sem tensão, agindo em vez de reagindo em estado de consciência lúcida. É esse trabalho que os levará ao aquietamento, ao silêncio interior, indispensável ao bom êxito do empreendimento. Sendo o médium uma pessoa ultrassensível, é natural que a sua emoção oscile mais que o habitual, com que ele aprenderá a conviver nessa grande viagem ao continente inexplorado de sua paranormalidade. Que ele analise suas impressões variantes no aspecto e intensidade em cada fase da vida, procurando sobrepor-se às emoções mais grosseiras, bem como disciplinando as sensações do campo físico. Esse é um aprendizado lento, pois que a educação da mediunidade é para toda a vida, requerendo muita dedicação e paciência. Então, vamos lá. Alguns comentários aqui. O médium, ele é mais sensível. Claro que é, porque ele não percebe as suas emoções somente. Ele vai perceber as emoções de quem ele nem está vendo. Às vezes a influência, olha, vamos voltar lá ao livro dos Espíritos. A influência dos Espíritos se dá de maneira que nós nem conseguimos imaginar. Então, às vezes, o que a gente está sentindo não é nem nosso, está sendo influência de alguém. Por isso é muito importante a gente se conhecer. Porque quando, enquanto médium, eu estiver sentindo algo diferente, eu consigo discernir, olha, isso é meu, isso não é. Então eu preciso romper a sintonia com esse espírito que está me influenciando nesse momento. E aí a gente consegue fazer isso. Mas se eu não souber que aquela emoção é minha, eu posso aceitar qualquer coisa como meu. E aí a vida do médium vira montanha-russa emocional. Vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo. Por isso que vocês já me viram falar em muitos momentos que cuidar da saúde emocional do médium é responsabilidade. Porque ele precisa, porque ele é aberto, ele é ultrassensível. Olha a palavra que coloca aqui, ele é ultrassensível. Porque além de conviver com o mundo emocional individual, que já é um desafio por si, nós ainda convivemos com o do mundo espiritual, que muitas vezes nos influencia e nós não nos damos conta de tal. Então é necessário essa observação maior. E se hoje chegássemos em nossos grupos mediúnicos e perguntássemos e questionássemos como está a saúde emocional, se ali for um ambiente de real compartilhamento, teremos notícias de que companheiros queridos estão em sofrimentos enormes e, ao invés de prestar-lhe assistência, estamos nos preocupando em assistir espíritos desencarnados de uma forma com maior inquietação, com mais urgência do que um encarnado que está ao seu lado, que está com o mesmo sofrimento. Às vezes, o espírito encarnado que está ali como seu companheiro de reunião, quando auxiliado, auxiliará a outros tantos desencarnados que sofrem dos mesmos processos. Então, é hora de cuidar da saúde emocional. Porque a saúde emocional está implicada perfeitamente na saúde espiritual. O que, se não cuidados, vão interferir diretamente a saúde física através de processos psicossomáticos ou obsessivos espirituais. Então, é hora de se cuidar. Há uma relação muito estreita entre a educação para a vida e a educação para a mediunidade. Se a vida exige do ser disciplina e responsabilidade no fruir dos gozos materiais, equilíbrio e brandura no lidar com o próximo, além de resistência das provas, a mediunidade se enriquece de modo idêntico com essas conquistas.
Pode-se, portanto, afirmar que não existe médium educado antes que tenhamos um cidadão educado. E aí veio mais uma chamada de atenção. Se você não é bom cidadão, você não é bom médium. Não, mas você está falando de cidadão justo no ano eleitoral? É. Se você não sabe votar, você não sabe pensar no bem comum. Se você não sabe pensar no bem comum, como que você vai se colocar a serviço? Se a mediunidade é para edificação do médium e para o outro. Se a gente não tem consciência ambiental e acha que separar um lixo reciclado é um absurdo, você não tem cidadania bem desenvolvida. Se você não tem cidadania bem desenvolvida, você não está preocupado com aquele seu irmão que vai ali pegar aquele lixo para reciclar e ser fonte do sustento da sua família. Você não está preocupado com o meio ambiente, você não está preocupado. Aliás, você está preocupado só com o seu comodismo. Então, se você não tem responsabilidade ambiental, como que você vai se colocar a serviço do outro ali dentro de um exercício da mediúnica, onde muitas vezes a nossa intenção primeira é o outro? Olha como é tudo interligado. Então, o médium tem que ser santo? Não, o médium tem que ser consciente. Para que ele dê conta de dar passos conscienciais e todos os dias um pouco melhor, ir caminhando e criando sua própria realidade. Não há educação mediúnica sem crescimento moral, conquista que atrairá os bons espíritos, fortalecerá os laços com o anjo guardião, enquanto reforça o nível energético do perispírito e melhora a organização mental de tal modo que o banco de dados das ideias arquivadas estejam prontamente disponíveis. E aí eu achei incrível, porque educação mediúnica está atrelada a crescimento moral. Isso a gente falou muitas vezes. Mas o nosso crescimento moral, ele eleva nosso nível de energia. E isso é uma coisa visível, pelos inúmeros exemplos que a gente já viu. Mas, que melhora a nossa organização mental é outro fator importante. Ainda mais num tempo onde nossa mente não para. A gente tem 1 milhão de estímulos ao mesmo tempo e é convidado a produzir sempre, e dar sempre o melhor, e é tudo corrido. E aí, essa evolução moral nos ajuda a quietar a mente e organizar. Porque você pode ter lido, gente, 40 livros espíritas. Se você não tiver mente bem trabalhada, você não vai lembrar deles. Você não vai saber o que você leu. Você não vai saber a temática do livro, mas você leu. O que adianta, então? Então vamos preocupar com a nossa moralidade, com o nosso estudo enquanto instrução, na medida que a gente dá conta. Se a mediunidade é para toda a vida, por que não seria para todas as horas? Quem é médium não é somente nas reuniões de intercâmbio espiritual. A faculdade é um sentido profundo que acompanha o seu detentor onde esteja. Isso não quer dizer que se deva entrar em transe a qualquer hora e lugar, mas registrar o que seja facultado, reservando-se o direito de permanecer lúcido e ativo no cumprimento das tarefas e compromissos sociais, e em permanente sintonia com os bons espíritos através da inspiração, pois semelhante tento marcará a vida da imensa possibilidade de servir. E quanto mais se serve, mais médium se é, mesmo não possuindo mediunidade ostensiva. O espírito de Lon Fernandes afirma isso na obra Mediunidade e Doutrina, psicografia de Carlos Bacelli, ao declarar: pode acontecer que seja mais médium quem não recebe espírito do que quem os recebe. Amparados nessa compreensão, todos somos chamados a viver mediunicamente, quanto possível, errando menos e vivendo mais. A gente já tem a consciência ou o conhecimento de que mediunidade é algo inerente a todo ser humano. Mas às vezes a gente acha que o bom médium é aquele que dá mais comunicações. E eu fiquei lembrando de um caso que a Silvéria, que eu já falei aqui várias vezes, um dia foi muito questionada por que ela não dava passividade à comunicação mediúnica, se ela estava nas reuniões, ela fazia o diálogo com os espíritos, instruía os médiuns novos, enfim. E aí, um dia foi isso tão questionado a ela que ela questionou a espiritualidade. E ela questionou isso a avó Cândida. Mentira. Não foi vó Cândida, não. Quem que foi, gente? Vovó Quitéria, que era a mentora de seu Pedro Palhares, que é um grande médium que teve aqui na nossa cidade.
E aí perguntou. E aí a resposta que ela deu foi a seguinte: bom médium não é aquele que recebe espírito, é aquele que muito ama. E aí ficou o questionamento. Será que é preciso tantas comunicações antes de tanto amor? E aí a gente olha aqui. Porque o espírito do Odilon fala a mesma coisa pelo Carlos Bacelli. Pode acontecer que as pessoas que têm uma mediunidade mais incrível não é aquela que dá comunicação. É aquele que é muito inspirado e utiliza da sua mediunidade no cotidiano, trazendo benefício para todos. Não é em qualquer lugar eu dar passividade a uma comunicação pela fala ou pela escrita. Não é esse o objetivo. É entender que mediunidade não se restringindo ao momento de uma reunião mediúnica, nos faz convidados a ser médiuns o tempo inteiro, sendo mensageiros do bem aonde estivermos e não aonde nos convém. Porque ser médium dentro do centro é ótimo. Ser médium lá em casa, nem tanto. Ser médium no trabalho, quase impossível. Ser médium na roda de amigos, quem sabe? Aí a gente começa a colocar tanto si, tanto i, que uma hora pesa. Gente, a gente é médium em qualquer lugar. Isso não muda. O como conviver com isso é que a gente vai aprender. O intercâmbio espiritual não é produzido apenas por médios ostensivos. Companheiros que nas reuniões mediúnicas desempenham outras funções, dirigentes, doutrinadores, assistentes, participantes, estão sendo igualmente chamados ao despertar consciente de suas potencialidades. Ou seja, numa comunicação mediúnica, gente, de um espírito em sofrimento, o Nivaldo vai fazer o diálogo com esse espírito em sofrimento. Ele, será que não está sendo inspirado? Ele não está sendo auxiliado pelos mentores? Ele não está sendo influenciado para que chegue ao coração daquele espírito ali as suas falas, trazendo possibilidade para que aquele nosso irmão saia do sofrimento e passe a entrar em um processo de recuperação? Claro que está. Não vai ter, às vezes, alternância de voz, às vezes não vai ter alternância de vocabulário, às vezes não vai ter a ostensividade da inspiração, mas não quer dizer que ela não exista. Então, dentro de um contexto mediúnico, médiuns ostensivos ou não, todos estão trabalhando mediunicamente. Uma informação útil a transferir para os interessados em mediunidade. Não se deve forçar a inclusão e o desenvolvimento de uma faculdade ostensiva, mas guardar o seu despontar espontâneo para, em seguida, imprimir-lhe direção segura. Neste particular, observa-se comumente um grande paradoxo no comportamento das pessoas. Uns com explícitas possibilidades rejeitam a mediunidade, enquanto outros, praticamente nada sentindo, desejam-se a qualquer custo. Os primeiros sabem no inconsciente das lutas e compromissos assumidos, e porque os temem, deles se distanciam no mecanismo de acomodação e de fuga. Os segundos, porque imaturos, estão seduzidos pela necessidade de brilhar, de exibir uma mediunidade que não têm, de modo a se autopromoverem. Cuidado, portanto, para não aderirmos às pseudotécnicas para a fabricação de médiuns recheadas de exercícios e buscas inócuas, visando a acordar faculdades ainda muito embrionárias. Gente, isso aqui eu acho muito presente. Quando a gente vê alguém com sinais de mediunidade, a gente fala, vamos para a casa espírita? Vamos para o estudo da mediunidade? Vamos para o processo de educação mediúnica? Vamos, vamos. Gente, será que tem que ir? Será que deve? Às vezes, a gente está com uma característica ainda embrionária, ou seja, crescendo, desenvolvendo. Não está na hora de estimular a sua eclosão. A mediunidade precisa eclodir naturalmente e não induzida. Quando a gente tenta induzir, a gente comete erro com a gente comete erro com a doutrina, porque não é isso que a gente é convidado, e a gente faz um erro com aquele neófito de mediunidade que está ali.
Outra coisa, tem médiuns que não querem exercer a mediunidade. Por quê? Está aqui a resposta. Porque sabem do compromisso e têm medo. Outros, que não têm compromisso com ostensividade mediúnica, querem a todo custo terem a mediunidade. Por quê? Às vezes só para se autopromover, não pela responsabilidade. Então, a cada caso é um caso. Mas a educação mediúnica vale para todos. Mediunidade não é a aquisição apressada que se obtém no mercado das facilidades humanas, mas luz no caminho apontando rumos. Gente, não existe. Vou ali na farmácia e compro 2 cápsulas de mediunidade. Da mesma forma que eu não compro humildade, que eu não compro paz, que eu não compro asserenamento, que eu não compro família já em paz, que eu não compro uma rotina sem problemas, tudo é conquista do espírito. Mediunidade também. Então, que o nosso processo de educação mediúnica sempre nos conduza a uma aquisição de uma mediunidade consciente, amorosa aos moldes do Cristo, que nos faz refletir todos os dias sobre o nosso aprimoramento moral, espiritual, intelectual, mas que nos faz comprometer como autorresponsáveis pela história que construímos, pelo processo de educação que recebemos e colocamos em prática, sendo abertos à inspiração de nossos mentores e das pessoas que nos cercam, para que nossa educação mediúnica seja tal como a nossa educação pessoal moral, um processo contínuo, imortal, eterno, a partir daquele momento em que a gente é criado por Deus. Então é isso que eu preparei para hoje. Alguém quer fazer comentário, perguntas? Todo mundo caladinho? Ô, gente, eu não gostei de hoje não, vocês ficaram muito calados, viu? Todo mundo quieto. Todo mundo prestando atenção. Nem gostei não. Então, se ninguém quer fazer comentário, ninguém tem dúvida, Gislene, você faz a prece para nós? Tá? Amado Mestre Jesus, te agradecemos pelos ensinamentos de hoje, pela dádiva de ter o Murilo no nosso grupo, para nos ensinar com tanta clareza tudo que precisamos escutar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, graças te damos. Meus irmãos, muito obrigado. Vou só parar aqui a gravação.